Cuida, bebê! Mais um VRCast agora direto de Goiânia, Goiás, para vocês, depois dessa regulamentação da PL 143/2024, que foi na data de 17/12/2024, a aprovação. Todo mundo agora está curioso. O que vai acontecer com as associações? O que vai acontecer? Vai acabar? Não vai? E agora? Aí eu trouxe quem? Um cara muito especial, inteligente. Esse cara é fera no que faz. Ele tem uma administradora há 4 anos já, tá? Administra algumas proteções veiculares, ARX. E o nome dele é Cé Leones. Errei dessa vez ou deu certo? Deu tudo certo agora. Agora sim, prazer em receber você aqui no nosso podcast. E vamos começar a brincadeira. Fique bem à vontade, fala aí pro nosso público. Primeiro, me permita dizer que é um prazer estar contigo aqui, Lucas. Eu que acompanho aí seu trabalho. E uma honra poder falar com esse excelente público que também acompanha, né, o que você vem fazendo aí no mercado. Desde já te agradeço pela oportunidade, pelo convite e tenho certeza que vai ser muito bom esse bate-papo aqui. Coisa boa. Eu já interrompi o homem, eu sou acelerado, mas eu já fiz a minha colinha aqui, não errei o nome dele dessa vez, nos stories, quem acompanhou viu que eu errei. Vou deixar salvo esses stories lá como especial, que é muito bom. Mas eu quero saber dessa regulamentação da PL 143/2024. Eu soube que você também teve o dedinho lá atrás, junto com o Calbi, junto com outras pessoas que estavam no meio, para poder alcançar essa regulamentação. Faz quanto tempo que vocês estão batalhando por isso, Cé Leones? Desde 2015 a gente acompanha esse trabalho, né? Já fomos em Brasília várias vezes e desde aquela época, acho que a galera lembra dos amarelinhos lá em Brasília. A gente estava lá com a turma também, acompanhando alguns diretores, algumas autoridades do segmento aí, que batalharam tanto, né? Desde antes dessa época, para poder chegarmos aonde a gente está agora. Mas tem um tempinho aí, uma caminhada. Desde 2015, uma caminhada longa. Mas vamos para o que interessa. Todo mundo está perguntando já, está todo mundo agoniado, muita gente já me perguntando no Instagram o que vai ser das proteções. Vai fechar, não vai fechar? Quem é pequeno, foi beneficiado os grandes, foi beneficiado quem depois dessa regulamentação? Alguém foi beneficiado aí? Ou não? Foi todo mundo beneficiado? Bom, Lucas, eu acho que vai depender muito da decisão de cada um. Tá? É muito importante o conhecimento e a partir do conhecimento se tomar as decisões mais assertivas aí. Eu acredito que tem espaço para todo mundo, não importa se está grande ou se está pequeno. A gente vai conseguir atender aí a maior parte do público nosso, de quem está realmente interessado pelas boas práticas do segmento. Então, não me preocuparia não. Eu acho que a decisão a se tomar é a mais importante agora. Feito isso, tem solução, tem alternativa, tem opção bacana aí. Tá? Boa, bacana. Deixa eu te perguntar um pouquinho da ARX. É uma administradora de associações. E eu quero entender o que vocês fazem, quanto tempo você é o diretor, fundador da RX, se você teve um estralo e disse eu vou montar, mas foi antes da PL, foi antes de se falar de regulamentação, você já tinha montado uma administradora que você já atende algumas associações. Me explica um pouco do que você faz. Eu adoro quando eu tenho a oportunidade de falar a respeito disso, porque tem gente que acha que a RX surgiu agora para atender a regulamentação, que é mais uma ideia de aproveitar-se do que está acontecendo. Mas a RX, na verdade, até te corrigindo, não são 4 anos, mas 6 anos. 6 anos? Já 6 anos, foi antes da pandemia, inclusive. A gente pensou, Deus entregou para a gente um projeto muito bacana e a gente começou o trabalho, repito, não apenas para atender a regulamentação, até porque eu não fazia ideia de que ia ter algo dessa natureza no texto, mas pelo conceito simples e básico de grupo. A gente entendeu que se a gente está junto, a gente consegue uma eficiência, um êxito bem maior no que a gente se propõe a fazer. E aí a gente vai falar um pouco a respeito aqui e a turma vai entender muito bem isso daí. Boa, bacana. Deixa eu te fazer outra pergunta agora sobre o pessoal que está com medo em casa. Qual o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Eu sou presidente de uma proteção. Minha proteção, ela hoje, vamos botar, está começando, tem 500 associados ou 500 placas, que a gente chama de placas. Qual é a possibilidade de eu ficar no mercado ou eu conseguir me adaptar agora às novas regras? Quais são as novas regras na realidade? Você que está por dentro do texto. Tá, então me permita voltar até no que eu já comentei aqui em relação à decisão a se tomar.
Tem muita gente preocupado aí ainda hoje, Lucas, se vai virar uma seguradora, se é melhor virar uma cooperativa, se abre uma administradora ou se terceiriza isso com alguma administradora já existente. Então tem muita dúvida na cabeça do pessoal. E deixa eu te explicar algo dentro dessa linha. Não existe uma opção para substituir a outra, são todas opções. Então esse primeiro momento é muito importante, a pessoa saber qual que é o caminho que ela quer seguir. Todas as opções estão na mesa. Então tem gente que prefere trabalhar no modelo de cooperativismo. Então vamos abrir uma cooperativa, ou já é uma cooperativa, eu preciso virar uma associação. A oportunidade está para as cooperativas também. Mas sou uma associação, vou virar cooperativa, mas espera aí, a oportunidade está para as associações também. Então uma coisa não precisa substituir a outra. Tem quem acha, vou pegar a associação e vou transformar ela em seguradora. Deixa eu dar uma dica bacana. São situações e caminhos diferentes. Sim. Acho muito legal, ainda mais para quem tem condição, a opção de ter uma seguradora, mas eu não faria uma substituição. Eu não transformaria a sua associação, o seu grupo, o que você já sabe fazer, em uma seguradora. Quer ter uma seguradora? Tenha. Por que não? Abra uma seguradora e siga um outro caminho. Mas precisa abrir mão do que a gente já vem fazendo enquanto associação? Não. Eu tenho uma opinião muito forte em cima disso. Tá? São mercados diferentes. Se você acha que enquanto associação você vai atender o público que é de uma seguradora, vai se enquadrar num mercado que é de uma seguradora, você vai descobrir na prática aí que não é tão simples assim. Então, para você que já está no mercado associativista, a gente esperou por tanto tempo por essa regulamentação e agora que ela acontece, nós vamos deixar os medos, as expectativas, muitas delas baseadas em informações aí mais terroristas, fazer com que você tome uma decisão de sair logo agora, que a gente vai ter uma oportunidade de trabalhar mais tranquilo, de poder realmente aplicar toda aquela nossa intenção e o que a gente precisa fazer pelo segmento. Não faz isso não. Tá? Se você está no associativismo, continua no associativismo. Quem pensa, então, que, pelo que eu entendi, quem pensa que a regulamentação está transformando a associação em seguradora, está totalmente errado, é equivocado. Não, totalmente equivocado. É preciso ter um entendimento básico, que é o seguinte: quando a gente já lá atrás, desde 2015, falava em se ter uma estrutura própria que regulasse o nosso segmento e que isso não fosse pela SUSEP, você vai perceber que já existia gente, inclusive eu já tinha essa opinião, de que o governo não ia criar uma estrutura nova para a gente. É só você pegar o que já aconteceu com consórcio ou com cooperativas de crédito, não se criou uma estrutura nova para isso. Eu já tinha essa ciência e eu tenho certeza que eu não era o único a pensar assim, que a gente teria que sim, que ficar sujeito ao CNSP, sujeito à SUSEP, mas isso está acontecendo não porque a gente precisa virar uma seguradora ou porque a regulamentação vai fazer com que isso aconteça, é porque essa estrutura é o que permite a gente trabalhar com a tranquilidade que eu mencionei. Então é dentro dessa estrutura que a gente vai conseguir aplicar o mesmo que a gente faz hoje, o mutualismo. Só que dentro de uma estrutura na qual a gente realmente está análogo. O produto, o serviço que a gente oferece é muito análogo a isso. E é importante, sim, ter essa organização, ter essa regulamentação. E por mais que a gente quisesse ter uma regulamentação própria do segmento, a gente sabia que provavelmente não iria acontecer e prova é a situação atual. Boa, bacana. Então, deixa eu entender. Hoje eu tenho uma associação, mais uma vez. Agora essa associação, eu tenho 1000 placas nessa associação. Vou fazer uma hipótese aqui. E eu não quero contratar uma administradora. Mas pela lei eu tenho que ter uma administradora para poder regularizar toda a minha estrutura. E se eu não quiser, como é que fica? Como eu disse, tudo é uma escolha, né? Ninguém é obrigado a fazer nada, mas toda escolha também tem uma consequência. É importante você entender qual que é a consequência dessa sua escolha. Então, assim, não quer contratar uma administradora? Provoque uma. Eu acho que o mercado está aí para todos, porque o texto fala o seguinte: a gestão da associação precisa ser feita por uma empresa SA credenciada pela SUSEP, certo? Então, as associações não podem mais fazer sua própria gestão. Está lá. Quem optar em fazer essa gestão vai estar descumprindo agora uma lei a partir do momento que ela for aprovada. Uma coisa é a gente trabalhar na situação atual, que beleza, cabe toda uma discussão no judiciário, mas a partir do momento que existe uma lei falando de como tem que ser, fica um pouco mais difícil. Como que você explicaria isso? Existe uma lei falando que você tem que fazer e qual que é a justificativa agora para que você não faça. Então, é preciso se cumprir isso daí.
Tá, aí o texto vai falar também que o diretor de uma associação não pode ser o administrador dessa administradora, né? Não pode ser o operador da SA. Mas nada impede dele ser sócio cotista. Ele pode fazer esse trabalho. Ele pode abrir mão da diretoria da sua associação e assumir esse papel de administrador e ter sua própria administradora. Existe essa opção. O mercado está aberto. Inclusive, se há necessidade de que exista outras administradoras, né? Se você olhar para o mercado, a quantidade de associações que tem, como que vai ser feito isso? Então, existe uma expectativa para que exista outras administradoras no mercado. Mas para quem tiver interesse de conhecer, aqui já existe, a RX, a gente está disponível aí para poder explicar melhor. Boa, bacana. Eu quero entender mais um pouco da RX. Leones, não erro mais. É isso aí. Quero entender um pouco mais da RX. Vocês estão há 6 anos no mercado, vocês trabalham hoje. Qual área dentro da proteção veicular, qual área dentro de uma associação? O que vocês fazem realmente? O administrador só é para ter o nome e o cara está regularizado daqui para frente, ou vocês faziam já alguma coisa lá atrás? Essa é a minha dúvida. O que vocês fazem realmente? Certo. Como a gente já começou esse trabalho muito antes da regulamentação, então eu não foquei em ter uma administradora para atender esse texto. O nosso foco inicial foi formar grupo para redução de custo e melhoria dos processos, eficiência do trabalho. Então, quando a gente tem ideia de que, por exemplo, você tem uma associação, fulano tem outra associação e assim por diante. Cada um com a sua estrutura administrativa, a sua estrutura operacional. Se a gente pega e concentra isso em uma mesma estrutura, então a gente está falando de uma estrutura agora compartilhada, a gente tem uma redução de custo, isso é natural. Tá? Então, a lógica ela é simples e a gente já percebe na prática desse período da RX aí, essa redução. E a gente também tem um aumento de volume. Aí a gente tem o volume de todas essas associações nas negociações que são feitas. Então, a gente consegue ter um poder de negociação muito maior, o que traz uma outra economia para cada uma das operações. Onde a gente consegue economizar? Na negociação de peças, contratações de serviço, guincho, todos os serviços oferecidos para os nossos associados através de terceiros são negociáveis. Então, quanto maior o seu volume, mais poder nessa negociação você tem. E a gente percebe isso na prática. Então, a gente tem uma redução da economia, eu repito, uma vez que é uma mesma estrutura administrativa compartilhada entre várias associações, e a gente tem a soma desse volume, o que traz esse poder para a gente. Tá? Bacana. Aí vocês estão lá, setor de assistência 24 horas, setor de eventos... Todos os departamentos. Como a gente começou esse trabalho lá antes, é interessante a gente entregar essa economia. Então, não faz sentido a gente assumir só um ou outro departamento dessa operação administrativa. Por 2 motivos. Se eu tenho uma estrutura administrativa e consigo trabalhar nela todos os departamentos necessários para essa gestão, por que a associação deve ter esses 2 custos? Ela manter uma estrutura lá para poder fazer central de relacionamento, o cadastro, ou que seja a operação de eventos, do sinistro, e a gente tem uma outra estrutura fazendo as outras demandas. Já vamos concentrar tudo que pode ser feito em uma mesma estrutura administrativa. É o que entrega a maior redução de custo. O outro motivo também é o seguinte: se eu tenho os departamentos trabalhando em sinergia, eu consigo ter uma eficiência maior, eu consigo ter um controle de dados maior, eu consigo ter material jurídico melhor. Então, é importante a gente entender, por exemplo, assistência 24 horas, ou abertura dos eventos, o atendimento da sinistralidade, quando eu vou fazer uma regulação, isso está tudo interligado desde o momento do cadastro. Se eu estou fazendo o cadastro desse associado, a análise desses dados que está sendo colocado dentro do sistema, eu preciso entender o que eu estou ofertando para esse associado, o que eu estou gravando, o que eu estou deixando de material jurídico para isso, está sendo realmente oferecido para ele, para a gente entregar lá na ponta. Então, a partir do momento que o nosso associado está ciente do que ele tem a receber, você já tem material suficiente para poder trabalhar da melhor maneira lá na ponta. Na abertura do sinistro, no atendimento que se oferece, ele tem que estar interligado. E você vai perceber em todos os outros departamentos, seja cobrança, seja financeiro, seja na assistência 24 horas, repito, na regulagem dos orçamentos. Se você tem toda essa operação dentro dessa sinergia, a eficiência se torna melhor. Interessante que, então, a gente consegue até diminuir fraudes dentro da própria associação com esse sistema da administradora. Exatamente, principalmente com a estrutura que a RX tem hoje.
Então você vai conhecer a política de compliance nossa lá e você vai perceber que é muito mais fácil fazer essa redução, mitigar essas fraudes aí, até mesmo os riscos, né? Que a gente conhece, quem está no segmento aí sabe que acontece bastante, seja por parte do prestador, seja por parte da própria equipe, seja por parte do associado, vira e mexe tem alguém tentando tirar vantagem disso daí. Então é importante você ter uma estrutura, repito, bem interligada em todos os departamentos para você perceber isso daí e também eficiente aí nessa análise. Bacana, hein? Eu estou impressionado. Cada vez mais esse meio de proteção vai me encantando, vai me mostrando como é que tá. E agora com essa regulamentação, é 15 dias agora para poder assinar pelo presidente? Acredita que sim, tá? A expectativa que a gente percebe aí é essa. Acho que não vai demorar, até porque é do interesse do governo. O PL 143 é proposta deles, né? Foi apensado todos os demais projetos nele, então é do interesse e você percebe isso nas aprovações, tanto na Câmara quanto no Senado. Inclusive no Senado a aprovação unânime. A gente já tinha maioria, né, na Câmara dos Deputados e agora no Senado confirmando aí o interesse do governo e também da oposição aí. Então a gente não vê mais o que poderia atrapalhar a aprovação desse PL, não. Dessa PL aí. Bacana, hein, gente? Agora eu vejo que hoje a gente tem uma média aí de algumas empresas, são uns 3 ou até 4 com a de vocês, a RX, administradora, que já começaram a se mover no mercado. E algumas que surgiram até esse ano para poder aproveitar essa questão dessa PL. Eu não sei se, na minha visão, tá? Na minha visão. Eu sei que eu conheci a estrutura de vocês, da RX, isso é Lucas que está falando, Lucas Lipo, da Viver de Rachamento, o Cuida Bebê está dizendo, não é o Celiones aqui, tá? Se o cara está montando uma empresa só pensando lá na lucratividade, na possibilidade de ganhar dinheiro, qual a possibilidade desse cara fazer um serviço bem feito como administradora? Isso eu fico pensando. Eu, Lucas, tendo minha proteção veicular, que eu não trabalho proteção, todo mundo sabe, meu negócio é rastreio. Eu não escolheria uma proteção à parte que lançou há pouco tempo, mas sim pegaria um CNPJ que já tem antigo e com a base já de clientes e uma experiência. Você pode comprovar a quantidade de lucratividade, o mínimo, as economias que você vem trazendo para essas outras associações. Você tem quantas associações hoje que vocês administram e quanto tempo faz que vocês têm essas associações administrando, né? Hoje já são quase 40 associações aí que participam desse grupo, que compartilham dessa mesma estrutura. Mas excelente pergunta, excelente colocação, Lucas, pelo seguinte, quem tem intenção de ter uma administradora tem que tomar alguns cuidados, porque o que a gente percebe? A maioria das associações, os diretores de associações, eles já têm essa gestão terceirizada em algum outro CNPJ, que eles chamam de gestora ou até mesmo administradora. Certo. E aí é importante entender que não é a mesma coisa. Tá? Não é porque você já tem uma gestora da sua operação que é ela que vai atender agora essa regulamentação. Precisa se observar alguns outros pontos. Um deles é a responsabilidade que se tem. Porque, já vai a primeira dica, para quem acha que ter a gestora ou ter a administradora da sua própria base, mesmo tendo essa pessoa condição de fazer isso, vai ser suficiente para poder ela superar essas travas e esses desafios que vêm agora com a regulamentação? Toma cuidado, porque eu acredito que não. Tá? A gente vai precisar ter um volume. Quando a gente fala, Lucas, de um aumento de custo, e a gente percebe isso, a gente está falando de taxa de fiscalização, taxa de corretor que vai ter que ser paga, reserva técnica que vai ser aprovisionada, a própria operação vai exigir um custo mais alto quando a gente percebe algumas necessidades impostas pela SUSEP. Ela tem um tripé, você já deve ter ouvido algum discurso do superintendente muito em cima disso, desse tripé, que é gestão de risco, controles internos e auditorias. Para você conseguir entregar uma estrutura dessa, você vai precisar entregar um investimento maior. Então, quando a gente fala de todo esse aumento de custo que vai vir com a regulamentação, a gente precisa entender o seguinte: ou eu tenho que repassar isso para o associado, ou eu tenho que ir na outra ponta e reduzir o custo. A gente sabe muito bem que repassar, principalmente para muitas associações aí que sabem como que é administrar com pouco recurso, repassar isso para o associado, a gente vai perder mercado. Então a gente precisa ir na outra ponta. Peraí, se eu tenho um aumento de custo nessa ponta aqui, eu vou diminuir o custo na outra ponta.
Tá? Então, essa estrutura compartilhada é o que promove essa redução de custo. Se eu tenho uma administradora para gerir minha própria base, qual que é a redução de custo que eu faço em relação à minha situação atual? Se eu tenho uma associação e eu pego esse CNPJ, essa gestora que eu tenho e transformo ela nessa administradora que vai atender a regulamentação, qual que é a redução de custo que eu trago para essa operação? Eu estou falando de uma mesma estrutura que já está lá fazendo o que ela está fazendo, vamos fazer daqui para frente, e aí? Qual que é a redução de custo que eu entrego? A pessoa tem que ter essa percepção. Sim. Vai vir um aumento de custo. Se eu pego essa estrutura que eu já tenho, o gasto que eu já tenho, e somo esse aumento que vai vir ao que eu já estou gastando, qual que é a redução de custo? Estaria aumentando o custo disso. Então, a pessoa precisa entender que se ela vai ter uma administradora, ela precisa compartilhar essa estrutura com outras associações. É isso que vai trazer a redução de custo. Sim. É isso que vai entregar a solução para atender o aumento que está vindo aqui para essa outra ponta. Então, ter uma administradora para a sua própria operação, por maior que seja a sua associação. Se a gente está falando lá de 200 mil itens, um excelente grupo, né, uma associação muito grande com 200 mil itens, ok, então eu posso ter uma administradora para poder gerir essa base, ser exclusiva e trazer essa redução de custo. Já existe associações com essa quantidade de itens, com a sua própria gestora e com a redução de custo atual. O que vai vir vai aumentar esse custo que ela já tem. Então ela precisa pegar essa estrutura e compartilhar com outras associações e não mais pensar em 100, 150 ou 200 mil itens, placas ativas. Agora a gente tem que falar de milhões. Se você perceber o mercado seguro, você não vai ver seguradoras falando de 100, de 200 mil itens ou 300 mil itens ativos. As seguradoras hoje estabelecidas no mercado já falam de milhões. Essa é a estrutura que a gente propõe na RX. A soma desse volume vai trazer a redução de custo necessária para a gente absorver o que vem de aumento aí com a regulamentação. Boa, vamos fazer uma brincadeira aqui, rapidinho, só arrumar meu cabelo aqui, gente. E vou fazer aqui um vídeo, uma pergunta que a gente deixou lá no Instagram. Vai fazer aqui ao vivo no podcast e ao vivo aqui no Instagram. Deixa eu só limpar aqui a lente e vamos lá para a pergunta. Bora. Qual a média de prazo você acha que a associação vai ter para se regularizar? Quase que não sai. Responde. Tá. No texto, no PL, já fala ali de 180 dias. Então, a gente tem 6 meses. Tá, quer dizer que em 6 meses eu tenho que estar operando já dentro de toda essa estrutura e tal? Existe uma consciência, até por parte da SUSEP, dessa necessidade no mercado das administradoras também, conseguirem absorver essas bases aí, esses grupos que já existem no mercado. Então, eu entendo que assim, nesses 180 dias, você precisa se apresentar. Então, quem tem interesse de estar sujeito a essa lei, de andar conforme o que ela propõe, tem que se apresentar para a SUSEP e tem que tomar essa decisão. Eu vou ter minha própria administradora e vou buscar a soma desse grupo, ou eu vou terceirizar isso com alguma administradora. Ele vai ter que procurar uma administradora de todo jeito. Vai ter que fazer isso. E se apresentar ali para a SUSEP e falar... Nesses próximos 6 meses após a assinatura do presidente. Correto. Então, se for possível a gente adequar... Deixa eu só continuar aqui, já foi... Deixa eu só deixar aqui, gente. Podcast é isso. Você quer o restante dessa resposta, segue lá no podcast, vai lá dar uma olhada que vai ser esse podcast com essa resposta completa. Beleza. Bacana. Já vamos lá, então continua. Então aqui, continua a resposta do pessoal lá, que agora eles estão aqui, ó. Voltaram para seguir a gente no podcast. Não, beleza. É importante entender toda essa situação que vem atual aí da regulamentação, tá? Eu repito, conhecimento, pessoal. O mercado está sendo municiado aí de bastante informações. Então, se você está amparado por um jurídico bacana, senta com o seu jurídico, bate um papo, procure entender. A gente tem na Bíblia algo que fala, né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí tem quem fala assim, então é a verdade que liberta. Eu defendo a ideia de que é o conhecimento que liberta. A verdade por si só ela não vai fazer nada a partir do momento que você não a conhece. Sim. Então, conhecimento é o mais importante nisso daí. Então, antes de tomar qualquer decisão, busca conhecimento. E tenha certeza que a RX está disponível aqui para poder compartilhar contigo. O que a gente já acompanha nesses longos anos que a gente está aí, bem próximo dessa regulamentação, como também a nossa experiência na prática. Vem entender, vem conhecer como que isso é feito. Vem entender se essa é a decisão que você tem que tomar, por qual opção você vai Eu vou fazer adotar, um negócio agora bem ousado, então. Não combinei nada e vou chamar aqui nossos seguidores. Quem chegou até agora nesse vídeo, nesse momento,
você vai ter que curtir. Se você curtiu, seguiu o ARX e já me segue, já vai ganhar uma consultoria gratuita aqui dos meninos para entender como é que tá a sua situação. Quantas consultorias vai liberar para mim aí? O tanto que você precisar, meu amigo. Vamos liberar 10 consultorias para vocês, entender como é que tá a associação de vocês aí. Você que é presidente da associação, você que é diretor, então você tem que estar seguindo a ARX, seguindo a Viver de Rastreamento e curtir esse vídeo. Então aí você vai lá, segue os meninos, já chama os meninos lá, ele vai dar uma consultoria gratuita para vocês. Se prestar 1 a 2 horas conversando com vocês, para poder mostrar qual é o caminho certo e abrir a mente de vocês, tá certo? Então vamos voltar aqui. Me permita contar uma historinha aqui. Pode contar sim. Eu tenho mais Depois que eu conheci, tem muita pergunta aqui. Pode mandar. Até baseado no que a gente falava, né, sobre conhecimento, sobre decisão certa agora. Eu entendo a preocupação dos dirigentes de associação. Cara, é algo realmente muito sério que a gente está vivendo. Então, a importância dessa decisão agora é o que vai determinar, né? O que vai ser realmente desse grupo. Mas, enfim, tem uma história que eu já conheci ela há alguns anos e que eu pauto muitas das minhas decisões nela. Ela é bem engraçadinha, eu acho que vai ser interessante para quem está nos ouvindo. Ela fala o seguinte, um cara estava se deparando com algumas dúvidas de o porquê que Deus não o abençoava. Por que a vida dele não melhorava? Por que não saía do lugar? Por que ele enfrentava tanto problema? Ele começou a fazer esse questionamento. Mas Deus, peraí, cadê minha bênção? O que eu preciso fazer? Por que as coisas não acontecem? E nesse questionamento, ele foi vivendo isso até que ele decidiu falar assim, eu preciso encontrar com Deus. Eu vou encontrar com Deus e vou fazer essa pergunta para ele. Aonde está a minha bênção? E aí ele se dispôs a andar. Na cabeça dele, ele pensou, eu vou caminhar, e eu sei que em algum momento eu vou encontrar com Deus. E ele se propôs a caminhar e começou. Aí caminhou 1 dia, caminhou 2 dias, caminhou 3 dias e continuou essa caminhada à procura de Deus. E ele percebeu que no caminho existia um lobo. E esse lobo estava deitado, estirado ali no chão, e ele chegou próximo do lobo, quando o lobo perguntou, moço, aonde você vai? Ele falou, cara, eu vou encontrar com Deus. Eu preciso encontrar com Deus para saber dele aonde que está a minha bênção. Aí o lobo virou, você vai encontrar com Deus? Me faz um favor, moço, eu estou atrasado, eu preciso realmente seguir. Não, mas me faz um favor, é coisa rápida. O que você precisa? Pergunta para Deus, por que eu estou nessa situação também? Não consigo levantar daqui, olha o meu estado. Estou magro, estou debilitado. Me faz esse favor? Não, ok, eu vou encontrar com Deus e eu vou me lembrar disso daí. E continuou a caminhada, caminhou por mais 1 dia, 2 dias, 3 dias e continuou. Até que ele se deparou com uma árvore muito grande, mas porém sem folhas, sem frutos. E quando ele observou, a árvore também o observava e disse, moça, aonde você vai? E ele respondeu a mesma coisa, tinha respondido para o lobo, vou me encontrar com Deus para eu saber cadê minha bênção. E a árvore falou, então me faz um favor, mas dona árvore, eu estou atrasado, eu preciso seguir, eu tenho que encontrar com Deus. Eu sei, mas me faz um favor, pergunta para ele por que eu estou assim. Antigamente eu era tão linda, bonita, e agora olha a minha situação. Tá, eu vou lembrar e pergunto. Continua a caminhada por mais 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que ele se deparou com uma casinha, numa fazenda, e na janela tinha uma moça triste, deprimida, e a moça olhou para ele e falou, oi moço, tudo bem? Aí ele, sim moço, tudo ok. Aonde você vai? Vou encontrar com Deus, e a resposta foi a mesma. Ela falou, me faz um favor, estou tão triste, não sei o que está acontecendo, eu acordo de manhã e não sei o que fazer, minha vida está essa situação, tanto dia quanto noite. Pergunta para ele o que está acontecendo comigo. Ele falou, não, ok, se eu lembrar eu pergunto. Continuou caminhando 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que ele escuta uma voz. Uma voz citava o nome dele e ele percebeu logo de cara, é Deus. E Deus falava com ele. E mais do que depressa, ele aproveitou a oportunidade e falou, Deus, deixa eu bater um papo contigo. O que está acontecendo? Minha vida é sempre a mesma coisa e tudo que eu faço não dá certo. E o senhor falou que ia me abençoar, mas cadê a minha bênção? Aonde que ela está? E aí Deus deu uma resposta para ele. E naquele momento, esse bate-papo foi muito interessante e ele, todo empolgado com aquela resposta, onde Deus disse para ele, a sua bênção está no caminho. Ele falou, tá, esse caminho que eu fiz é esse caminho de volta. Então quer dizer que se eu voltar pelo caminho, eu vou encontrar com a minha bênção? Deus disse, sim, você vai encontrar com a sua bênção. E ele todo empolgado com aquilo, quase que esquece daquelas 3 situações. Né? E ele já ia se retirando quando ele lembrou e falou assim, Deus, peraí, tem mais 3 situações. E mencionou o lobo, a árvore e aquela moça. E Deus deu a resposta também para cada um dos 3. E ele se propôs a caminhar de volta.
E fazendo o trajeto contrário, ele se depara com aquela moça na janela, ainda triste, que perguntou para ele, e aí, encontrou com Deus? E ele disse, sim, encontrei. Me dá a resposta, você perguntou para ele, moça, eu até que perguntei, mas você se importa se eu seguir? Porque eu estou muito animado, eu vou encontrar a minha bênção e eu estou com pressa agora, depois a gente conversa. Não, moço, eu também tenho pressa, me ajuda. Então tá, moça, é o seguinte, Deus disse que vai passar na sua porta um rapaz. Esse rapaz é para você convidar para dentro, você bater um papo, e com esse rapaz você vai construir uma família. E ele vai abençoar muito vocês dois. A sua terra vai ser fértil, a sua fazenda vai ser a maior e a melhor da região. Sua casa vai ter filhos, alegria e amor todos os dias. Vocês vão ser muito felizes juntos. Aí a moça, sério, Deus falou isso? E toda feliz, já mudando o semblante. E o rapaz disse, sim, agora eu preciso ir. A moça virou e falou assim, não, mas espera aí, você não quer entrar? Entra aqui, vem tomar um suco, eu consigo fazer um bolinho muito rapidinho. Mas o rapaz disse, não, eu tô com pressa porque a minha bênção está no caminho e eu preciso encontrar com ela. Eu preciso seguir, moça, me desculpa. E continua a viagem. Aí ele se depara, depois de caminhar mais um pouco, com quem? A árvore. E a árvore faz a mesma pergunta, e aí encontrou com Deus, eu encontrei, mas eu estou com pressa, eu preciso seguir, porque minha bênção está no caminho. Mas, moço, por favor, me ajuda a minha situação, fala o que Deus te diz. Olha, então tá, Deus disse o seguinte, antigamente, quando você ainda era jovem, um grupo de homens veio aqui dentro, veio aqui próximo de você e enterrou bem aí, ó, debaixo da sua raiz, um baú. Esse baú cheio de ouros, pedras preciosas, bastante riqueza dentro desse baú, foi enterrado aí, ó, onde está a sua raiz. E ele está atrapalhando o desenvolvimento das suas raízes. Por isso você está nessa situação. Você está desse jeito, está sem folhas, está sem frutos, mas é simples. Ele falou que é para você aproveitar a primeira pessoa que passar aqui, pede para ela cavar um buraco aqui, tirar o baú daqui, porque você vai ser feliz e essa pessoa também vai ser bastante rica. Aí a árvore, mais do que depressa, pensou, moço, então é você, me ajuda. Ele falou, não, eu não posso, porque minha bênção está no caminho. Eu preciso seguir minha caminhada. Me desculpa, dona árvore, fica aí. E um pouco mais na frente, depois de caminhar mais um pouco, ele encontra com o lobo. Aí a hora que ele chega próximo do lobo, o lobo já estava mais magro do que antes, mais fraco do que antes e quase não conseguia falar. E o lobo, muito fraco, pergunta para ele, moço, e aí? Encontrou com Deus? Eu encontrei seu lobo, mas eu preciso seguir minha caminhada para encontrar a minha bênção. Não, mas me ajuda. Olha a minha situação, eu estou morrendo e eu preciso saber o porquê. E aí o moço falou, olha, Deus disse o seguinte, que a sua situação é a mais complicada de todas. Ah, é? É fome. Você já não come há muito tempo. E, infelizmente, fraco do jeito que você está e debilitado do jeito que você está, lobo, eu sinto muito. Você não vai conseguir alimento e o pior deva de acontecer. A sua situação é a mais crítica. Aí aquele lobo sussurrando, reunindo toda a força que tinha, disse, moço, mas espera aí, deixa eu te contar um negócio. Aí o rapaz, tá, o que que é? E a curiosidade, né? Aí, chega mais perto, que eu não estou conseguindo falar muito alto. Você pode chegar um pouquinho mais perto? Moço, mas eu estou com pressa, eu tenho que contar minha bênção. É rapidinho. Vem cá, eu preciso te contar uma coisa. Você vai gostar. Aí o rapaz aproximou. Não, mais perto. Eu não posso me esforçar. Chega um pouquinho mais perto, e o rapaz se aproximou e chegou perto a ponto de se debruçar ali próximo do lobo. E a hora que ele chegou bem pertinho do lobo ali para escutar o que o lobo falava, o lobo na jugular dele, reuniu um pouquinho de força que tinha, grudou e foi uma baita de uma refeição. Entendeu? Moral da história, todo mundo esperando um final feliz pro rapaz, mas por que não vamos alegrar com o final do lobo? Porque é o seguinte, tem muita gente, eu vou falar para vocês, tem muito lobo aí fora, tem muito lobo aí fora, esperando você perder a sua oportunidade para poder comprar sua base a preço de banana, meu irmão. Tá todo mundo com a cabeça cheia de expectativa, tá todo mundo cheio de achismo, sem saber o que fazer, e todo esse acúmulo de informação e de preocupação não deixa a pessoa perceber qual que é a melhor opção de fato para ela nesse momento. Então, toma cuidado, que tem lobo esperto por aí. Tá bom? E muito, viu? Então, é só você decidir. Quer ser abençoado ou quer ser bênção de alguém? Bora. É isso aí, hein? Rapaz, que história, hein, gente? Gostei demais. Fiquem ligados mesmo aí, porque a galera tá fazendo o possível para acabar com tudo aí. E querendo se beneficiar, né? Principalmente os maiores do mercado. Vamos lá. Tem uma pergunta bem bacana aqui, ó.
A gente falou sobre a regulamentação, falamos sobre a administradora, mas a gente não está falando sobre o associado. Em que vai impactar para o associado, para o cara que tem a proteção do veículo dele lá, essa administração? Nesse novo cenário, o que vai impactar? Tá. O que mais me apaixona nesse segmento é justamente o que a gente entrega para o associado. A gente está falando de um público que antes não era assistido pelas seguradoras. Então é bacana isso que a gente faz, né? A gente levar para um pai de família um auxílio justamente naquela hora mais difícil que talvez a suficiência financeira dele não seria adequada para aquele prejuízo. A pessoa ia amargar sozinho e hoje, através do associativismo, ele pode compartilhar isso com o grupo. Entendeu? Então, isso é bacana, isso é legal de se fazer. Qual que é a melhor vantagem da regulamentação? A gente continuar fazendo isso. Esse é o primeiro ponto. Sim. Da maneira que estava antes, a mercê de uma interpretação jurídica, de que na maioria dos casos colocava a gente como criminoso, taxava Sim. e fechava a nossa associação, ela não estava privando com isso o nosso direito de trabalhar apenas, mas também o direito do associado de ter acesso a esse serviço. Então, o fato da gente ter uma regulamentação que agora permite, reconhece o nosso trabalho, já é uma baita de uma entrega para os nossos associados. Agora vamos trazer um segundo ponto, o profissionalismo e a organização. Uma vez que nós temos esse senso de grupo que eu te falei, uma estrutura com mais recurso, com mais pessoas envolvidas, uma estrutura com um maior volume, é impossível que isso aconteça sem trazer uma eficiência maior, um resultado mais interessante para o associado. Então a gente está falando de uma entrega de serviço muito melhor do que já está hoje. Tá? E eu digo isso não porque a RX é melhor do que a gestão que você faz, mas é porque se a gente soma a gestão que você faz com o que a gente já está fazendo aqui na RX, não tem como ficar pior do que está. Tá? A gente com certeza vai melhorar. É uma soma de fatores que vai trazer um resultado. A questão financeira para a ponta também vai mudar alguma coisa? Não. Em caso de custos, não sei, boletos ou... Vai. Apesar que não se faz boleto, né? Ou faz? Faz, não se faz é o carnê. O carnê não se faz. Exatamente. Mas vai continuar sem fazer ou vai poder fazer agora o carnê? Não, é sem fazer. É importante entender que assim, ó, o fato de se ter uma gestora, uma administradora, não muda o fato de que a associação continua sendo um grupo restrito. É importante a turma entender isso. A regulamentação não transforma a sua associação em uma empresa. Você não pode fazer oferta comercial, você não pode trabalhar como se não fosse divisão de rateio, de custo. Então, você continua rateando as suas despesas. Então, você provocar um carnê ali, existe essa discussão no mercado. Se isso pode, se não pode, tem quem usa o argumento de que o rateio é anual e assim por diante. Eu defendo a ideia de que rateio que já foi apurado, você tem as despesas, vamos ratear isso, vamos repassar. Essa é a ideia principal do mutualismo. Então, precisa-se continuar com as mesmas práticas do mutualismo, do associativismo. Isso não muda. Não muda, tá? Ok. Tá, mas você me fez uma pergunta. Vai ter um aumento de valor ou uma diminuição de valor para o associado? Sim, as duas coisas. Eu repito, vai depender muito da decisão que esse dirigente da associação tomar. Então, pode ser que essa decisão propicie uma diminuição nesse custo dos serviços, uma vez que a gente está falando de toda essa estrutura compartilhada, eu repito, e de um volume maior. Se você tem uma redução e consegue passar isso para o associado, ele vai pagar mais barato. Mas dependendo da decisão que você tomar, o seu custo aumenta. E aí alguém tem que pagar a conta. E bem provável que vai ser o associado. Então, tome cuidado com essa decisão agora. Eita, meu Deus do céu, o negócio está ficando sério. Rapaz, a conversa está muito boa, hein, gente? A gente falou sobre as associações, falou sobre os associados. O que a gente pode puxar mais aqui? Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem muita pergunta aqui e vamos para brincadeira. Eu gostei da historinha, viu? A historinha foi top. Legal, né? Dá para imaginar quem é o lobo, quem é quem nesse mercado já. Eu fico imaginando assim. Eu acho que você em casa também conhece. Sabe quem é que quer comer tudo? Sim, as empresas que já têm... eu tenho minha empresa, a minha proteção... Minha empresa não, né? Proteção veicular, vamos dizer assim. E dentro dessa empresa, Leonis, eu tenho minha proteção e dentro da empresa eu tenho meus setores que se torna meu próprio setor de eventos, eu tenho meu próprio setor de pronta resposta, eu tenho meu próprio setor de recuperação, todos os setores. Eu quero contratar com vocês lá, com a RX. Mas eu tenho alguns setores que eu não quero abrir mão. Como é que seria feito? Tipo, eu tenho o meu 0800 que eu não quero abrir mão do meu 0800 porque a equipe já está rodando, é terceirizada e tudo mais.
funcionaria também? Eu poderia pegar a administradora para pegar alguma parte dentro da empresa ou tem que ser completa? Funciona assim, tá? A RX ela está modulada para poder entender essas necessidades aí dos nossos clientes. Então, uma vez que o dirigente ele quer continuar com algum determinado departamento, a gente vai propiciar isso sim, tá? Agora eu repito, é uma questão de escolha. Ele quer ter esse custo ou ele quer participar desse mesmo ecossistema que a gente já tem aqui? Porque tem gente que pensa assim, pô, mas eu vou terceirizar tudo, vou passar para eles, eu vou ter o que agora? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que a gente está oferecendo com a RX não é a prestação de um serviço, mas é o compartilhamento de uma mesma estrutura. O que você faz hoje, você faz sozinho. Eu não estou falando para você deixar de fazer o que você faz, e principalmente aquilo que te gera recurso, te gera receita. Eu estou te convidando para a gente fazer isso juntos. Porque tem muita gente achando que vou passar a ser, tem uma expressão que a turma está usando aí, né? Uma vez regulamentado, nós vamos virar regionais de luxo, vendedores de luxo das administradoras. Não, Era a próxima pergunta. Vem conhecer a RX, tá? Vem saber o que a gente realmente está propondo e você vai perceber que não tem nada disso, tá? Eu repito, é um convite para você fazer parte, tá? E não a gente tirar qualquer tipo de vantagem ou aproveitar da situação. Quem me conhece, inclusive, Lucas, no segmento, já percebe que o meu perfil o meu histórico fala por mim mesmo, tá? Eu tenho um perfil que defende muito essa linha. Dinheiro, e há pouco tempo você até falou, mas o interesse das associações ali pelo dinheiro, pelo resultado financeiro, esse nunca foi o nosso interesse. E eu não falo isso porque é bonito se dizer na frente de câmeras, não. Quem está comigo e quem me conhece sabe que resultado financeiro sempre foi consequência. Eu sempre me propus a resolver algo maior. E Deus tem nos abençoado por conta disso. Eu defendo uma linha, até pela formação religiosa que eu tenho, inclusive sou pastor evangélico, a turma já conhece, então você vai perceber muito eu usando a Bíblia e pautando as minhas decisões, os meus passos, muito na Bíblia, né? E quando a gente pega ali os 10 mandamentos, que é uma cartilha extremamente necessária que você entenda e que você precisa seguir, a gente percebe, e inclusive tem a fala de Jesus ali que se resume, que os 10 mandamentos se resumem ali em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você vai perceber que os 10 mandamentos realmente se resumem. Quando Jesus disse isso, os mandamentos se resumem em 2, ele não está dizendo que apenas 2 dos 10 são importantes. O que ele está dizendo é que todos os 10 mandamentos falam exatamente disso. Se você pegar os primeiros ali, está falando de como você tem que se relacionar com Deus. E se você pegar os seguintes, vai falar de como você tem que se relacionar com o próximo. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá? Isso é o que pauta as nossas decisões. Quem me conhece vai perceber isso. As minhas decisões são dirigidas por Deus. Tá? Eu respeito a crença, a formação religiosa de todo mundo e não me distancio de quem pensa diferente de mim, não. Tá? Mas você vai perceber que a equipe ou quem está próximo também respeita muito e percebe na prática que funciona o que a gente se propõe. Bacana, bacana, bacana. Vamos para mais uma pergunta aqui. Deixa eu botar agora aqui no nosso Instagram e vamos fazer mais um videozinho, né? Tem mais um aqui, ó. Vamos lá. Para aquelas que fazem 100 placas mês, devem ter medo de fechar as portas? Deixa eu botar aqui pra gente fazer esse videozinho que a gente já deixa lá. Tu tem 1 minuto para responder aqui, depois aí tu rebate no podcast, tá bom? Vamos lá? Beleza. Cuida, bebê, para mais uma resposta aqui direto do podcast. Para aquelas que fazem 100 placas mês, devem ter medo de fechar as portas? E aí, meu amigo, me diz aí. 1 minuto. Tá. Depende, tá? Mas é importante você entender que o seu número de produção mensal vai determinar o tamanho da sua base. Tem gente que se preocupa muito em comprar bases, né? Vou adquirir base de fulano, ciclano e tudo mais. Mas não se preocupa em ter uma produção própria. E aí? Quando você não puder mais, tiver recurso ou disponibilidade de base para poder ser comprado, como que você vai manter isso? A gente tem que entender que tem uma vazão de associados. Você precisa manter. Então, se você produz menos de 100 placas, isso vai te propiciar uma base menor, que talvez não seja suficiente para suportar os imprevistos do mercado. Então, é importante você focar no seu comercial ali, tá? Entender a importância real disso dali. Cara, vamos aumentar a sua base, vamos crescer isso daí. Bacana. Então,
Pergunta básica agora. Qual o próximo passo temos que seguir? Quem é proteção veicular? Qual é o próximo passo? De imediato agora. Esperou daqui a 15 dias ou antes o presidente assinar essa lei, dar a carimbada lá, qual vai ser o próximo passo? E sim, existe a possibilidade dele não assinar? Eu acredito que não existe essa possibilidade, não. Eu repito, é do interesse do governo, inclusive o PL 143 é proposta do governo, então não tem por que o presidente não assinar. Agora, voltando aí nos próximos passos, que eu entendo? A RX, e aí me permita falar um pouco mais agora do nosso trabalho. Pode ficar à vontade. A RX ela já tem motivo, independente da aprovação dessa regulamentação, para que você esteja conosco. Eu repito, ela já existe há 6 anos, a gente já tem um grupo de associações conosco e satisfeita pelo que a gente já entrega. Vamos atender? Sim, estamos trabalhando para poder atender as exigências da regulamentação, para que a RX seja credenciada e uma das administradoras aí oferecer esse serviço. Mas a gente precisa que isso aconteça? Não, a RX ela já existe. Então, você não precisa esperar a aprovação desse texto, por mais que eu acredite que ela vai acontecer muito rápido agora, mas você não precisa esperar essa aprovação para entender que a RX é uma boa opção para o seu trabalho. Venha conhecer o que a gente já propõe. Mas beleza, para quem não quer estar conosco pelo senso de grupo, redução de custo e aumento na eficiência, redução também nas negociações, vamos esperar. Ok? Vai vir aí, eu acho que com 15 dias aí já deva de ser assinado, em torno disso. Vai ter reuniões aí com o CNSP, onde vai ser definido algumas outras normativas aí para as administradoras e para o segmento. E aí, acelere na sua decisão. Você vai precisar de dar um passo agora. Boa, então, bacana. Show. Agora essa pergunta aqui eu vou dar uma catucadazinha, tá? Manda. Tem associação, mais uma vez, na hipótese aqui que eu tenho associação. Aí eu fecho com vocês a RX. Eu vou perder o meu poder de decisão, de autonomia dentro da associação, eu como presidente? Não, como dirigente da associação, você continua decidindo. A diferença é que agora a administradora, com a responsabilidade que ela tem nas costas, ela vai orientar as suas decisões. Então, o papel da administradora é mostrar o que você precisa fazer para atender aquilo que você decidiu fazer. Eu não sei se eu consegui me expressar, mas sim, não é interesse da administradora tirar a responsabilidade que é sua. Você é o dirigente da associação e você, enquanto dirigente desse grupo, é que vai definir o que esse grupo vai propor, o que esse grupo vai entregar, o que você quer oferecer para o seu associado. Aí o nosso papel enquanto administradora é te orientar no que você precisa fazer para entregar agora, debaixo de toda essa estrutura regulamentada, o que você se propõe a fazer. A associação hoje, eu elaborei agora. O cara se responsabiliza hoje, o processo vai tudo para a associação. Qualquer coisa que aconteça, uma negativa, o cara não gostou daquela negativa, que acha que está certo, ele vai recorrer na justiça e vai bater para a associação. Show. Até aí é o que resolve hoje. Amanhã, ele está na administradora, ele foi negado pela administradora. Esse processo ocorre para a associação ou para a administradora? Quem responde esses processos? É algum erro que venha a ocorrer? Excelente pergunta. A gente precisa entender qual que é a responsabilidade de cada uma das envolvidas aí. Então, você até me perguntou anteriormente assim, o que acontece de errado na associação vai cair na conta da administradora? Não. Se quem está errando é a associação, ela que tem que pagar essa conta. Tá? Aí, enquanto administradora, eu tenho que ter essa percepção. Se eu tenho uma associação que não está fazendo o que é correto, como que eu vou ficar com essa responsabilidade nas minhas costas? Eu preciso sentar com esse dirigente e convencê-lo a fazer da maneira correta. Do contrário, isso não pode, essa responsabilidade não pode continuar na administradora. Então, a administradora ela se responsabiliza no que ela faz. Por isso que a reserva é para o risco operacional. Quem opera agora essa gestão é a administradora. Então, se ela errar, se a administradora errar na análise do cálculo, do risco, então essa análise atuarial, na precificação, ou até mesmo na entrega do que tem que ser feito, se acontecer algum problema, algum pecado nessa entrega, aí a administradora é responsabilizada. Mas vamos pegar aquele dirigente que não quer se adequar. A gente está falando para ele o que precisa de ser feito, aí ele está prometendo algo no regulamento e não está entregando na prática. Eu, enquanto administradora, preciso tomar uma decisão rápida, antes de um problema ou um processo desse chegar.
entendendo que essa responsabilidade é da associação. Ele precisa se adequar, ele precisa se propor a fazer o que tem que ser feito. Bacana. Tem outra pergunta aqui no nosso Instagram. O Marinho Júnior aqui está perguntando. Vamos dar uma resposta a ele aqui. Cuida, bebê. Vamos lá, Marinho Júnior. Empresa de rastreamento veicular é a mesma coisa de associação de proteção ou não tem, não se enquadra? Não se enquadra, tá? Rastreamento é uma prestação de serviço, é uma empresa normal, não é uma proteção. Porém, com essa regularização, facilita ou não facilita para quem é rastreamento virar uma proteção? Você gosta, né, Lucas? Não, beleza. O que a gente percebe, ao contrário do que a turma está achando, que a regulamentação vai inviabilizar ou vai fechar o segmento, a gente já começa a perceber uma movimentação de quem está de fora, agora interessado em participar, uma vez que vai existir a regulamentação. E as empresas que operam o rastreamento já comunicam com essa mesma base de associados, entendeu? De clientes, no caso deles, que são os mesmos hoje associados nossos. Então, tá aí. Então a possibilidade tá de a dica. Aumentar, cuida. Bacana, viu? O pessoal tá interagindo aqui, tá bem bacana. Tem mais perguntas, tem algumas perguntas bem chaves aqui. Ele complica mesmo. Sabe o que ele tá fazendo, né? Vamos embora, devagarzinho. O que fazer para os nossos associados não nos abandonarem durante a transição? Isso é uma preocupação? É uma inédita. preocupação. É inédita, é a primeira vez. Aí, o cara e agora? Regularizou e, sei lá, aumentou o preço, o meu associado vai abandonar? Se esse associado está com você hoje, o único motivo dele te abandonar é se você tomar uma decisão errada e ter que repassar esse prejuízo para ele. Agora, se a gente entende que a regulamentação vai trazer um profissionalismo, uma entrega melhor para o associado, por que ele vai te abandonar? Pois é. Preço, né? O pessoal quer só preço ultimamente. Como sei que hoje estou no caminho certo para a regularização? É importante entender essa questão da administradora. Não tem como. Tem gente ainda com discurso de que não vai se adequar por todo esse receio, né? Vou pegar minha base, vou passar para outra pessoa, essa pessoa vai roubar minha base, ou então vou perder o controle da associação, da gestão, eu não vou fazer isso não. Eu mesmo vou continuar fazendo. Ok, então você precisa se adequar. Você precisa ter uma estrutura administrativa credenciada na SUSEP, no formato SA, então fala com seu jurídico, fala com seu contador para te auxiliar nisso daí. Eu acho que ficar a margem, continuar fora de um dos dois polos, eu acho que é pior. Antigamente a gente já enfrentava uma dificuldade por estar num segmento que era comparado com as seguradoras e nós não somos seguradoras. Ok. Então a gente precisava de uma regulamentação dessa. Agora que a regulamentação existe, se você não é seguradora e se você não é um grupo de proteção patrimonial, você é o quê? Boa. A próxima pergunta é exatamente isso. Podemos continuar usando o termo de proteção veicular ou vai se tornar seguro de proteção veicular? Não, no texto, Lucas, fala sobre o mesmo grupo, né, mutualista, mas eles trazem uma expressão que é proteção patrimonial. Aí isso impede da pessoa continuar com o termo proteção veicular de forma alguma. Eu acho que a opção não vai mudar não. Mas a gente continua distinto da seguradora. Tá? Eu não aconselho trazer essa nomenclatura de seguro, não. A gente continua sendo grupo restrito, associação, da mesma maneira que antes. Boa. Mais uma pergunta, essa também é bacana. Deixa eu pegar aqui o nome de quem foi. Volta. Já tô me bananando já. Pode beber tua água, homem. Fica à vontade. Maneiro. Alexandre. Vamos lá pro Alexandre aqui. Ele fez uma pergunta bacana aqui, ó. Botar o filtro para ficar bonito. Cuida, bebê. As associações vão fazer repasses para algum órgão ou seguro repasse para a SUSEP? E agora? Tá. Tem já uma conversa sobre aquela taxa do consultor, que é a mesma que as seguradoras acabam tendo que pagar, os corretores, na verdade, né, pagam para a FENACOR e tal. Então, essa é a preocupação, não é para a SUSEP. Tá? Então, para a FENACOR, existe uma necessidade ali de uma adequação dos nossos consultores, de um treinamento mais específico. Já existe até movimentação em prol disso daí, para trazer essa formação para os nossos times, e vai ser cobrado algo em cima disso sim. Então, pode ser que a associação tenha que absorver isso, se ela tiver dificuldade de repassar isso para o consultor.
Então, eu entendo hoje que o custo que ela vai ter agora, de imediato, é esse. Repito, a reserva ou as exigências aí da SUSEP é com a administradora. É a administradora que tem que compor a reserva técnica, é a administradora que tem que pagar a taxa de fiscalização. Bacana, deu no tempo, hein? Então, só para continuar a resposta aqui pro Alexandre, então quer dizer que agora os consultores, as pessoas que vão captar os associados, eles vão ter que pagar uma taxa para poder ser um consultor. Exato, existe esse interesse aí da FENACOR e que é louvável, tá? Bom. Se eles vão trazer uma estrutura aí que vai ajudar a gente nessa formação dos nossos consultores, nada mais do que justo. Porque hoje para ser vendedor de seguro, hoje você tem que passar por um curso enorme, né? E isso é interessante. É interessante. Né? A gente vê isso já na prática. Nós temos consultores aí realmente comprometidos, interessados, que vai lá e faz o que tem que ser feito de maneira correta com o associado. Mas, infelizmente, sempre tem um ou outro ali que não se preocupa em se formar, em ter conhecimento suficiente para não prejudicar nas decisões dos associados ali. Então, eu acho que essa formação aí por parte da FENACOR, esse interesse deles em trazer essa estrutura parecida com o que é para os corretores, eu acho louvável. E são valores bem interessantes, não é algo que vai pesar para a operação, não, tá? É bem justificável ali. Bacana. E profissionalizar, né? Deixar desse mimimi Exatamente. Aí que a galera tem. Outra pergunta bacana. Temos tempo ainda, gente? Bom. Ok? Vamos lá então, para mais uma pergunta aqui, ó. Associação menores terão o mesmo requisito das associações maiores? Eita. Sim. Se você perceber, as exigências da regulamentação estão muito em cima das administradoras. Tá? Poucas das exigências no texto são para com as associações. A maior dela você não pode fazer sua autogestão, você tem que terceirizar com a administradora. A partir dali, você vai perceber essa exigência agora nas costas das administradoras. Então, seja a associação menor ou maior, respondendo a sua pergunta, ela tem que se adequar no que é proposto no texto para ela, que é terceirizar ou estar em um grupo administrado por um SA credenciado na SUSEP. A partir dali, aí já a administradora assume. Vamos lá. Teremos apoio técnico oferecido pelos órgãos reguladores hoje? Eu tenho certeza que sim. Se a gente entende que a SUSEP está ali para poder cumprir o que se propõe no texto, junto com o CNSP, o que se propõe na lei, fiscalizar isso daí, naturalmente isso vai ajudar. A gente entende que agora o interesse de fazer da maneira certa vai ser provocado, né? Boa. Infelizmente tem muitos dirigentes ali que não estão muito preocupados com entregar uma boa prestação desse serviço, né? Agora entendendo que existe um órgão ali com um pouco mais de autoridade agora sobre, eu acho que isso vai ajudar muito nesse ponto aí. Na tua opinião, tu acha que a SUSEP vai ser rigorosa como é com os seguros ou menos? Não, vai sim. Até porque o papel dela é isso aí. A fiscalização. Né? Então vai ser uma estrutura muito parecida. Hoje, qual departamento dentro da associação que vão poder ficar com eles? Quando ele passar para a administradora, boa parte da administração, quais são os departamentos que vão poder ficar lá? Ok, se a gente perceber no texto, já existe algo que fala sobre o tratamento dos dados, né? Que aí é de responsabilidade da administradora. Então a gente entende ali que aquele departamento do cadastro, onde é feito aquele primeiro momento, onde se armazena bastante material jurídico, certo? Para você entregar lá na ponta o que realmente foi acordado com o seu associado. Isso aí tem que ser de responsabilidade da administradora. Então, gestão de risco, cálculo atuarial, esse trabalho que é feito junto aos dirigentes de precificação, área de atuação, o que realmente está proposto, o que realmente é necessário para entregar isso, tem que ser feito junto com a administradora. Quando você vai também para a gestão dos eventos, que é a parte de regulagem e tudo, se a administradora está com essa responsabilidade de fazer a conta fechar, é lógico que ela vai puxar também essa prestação de serviço. Então, a parte de abertura, até para a gente poder mitigar esses riscos, as fraudes que acontecem ali, tem que estar com a administradora. A parte de regulagem também dos orçamentos tem que estar com a administradora. Então, eu vejo a possibilidade ali de manter uma associação, caso o dirigente opte por isso, em ter um custo maior, assistência 24 horas, central de relacionamento, o departamento de cobrança.
E se a associação quiser manter isso, a administradora pode sim trabalhar com esses outros departamentos aí e dividir essa gestão. Então, parte na administradora e parte continua com a associação. Bacana. Existe algum modelo já pronto hoje para rodar, funcionar de uma vez só assim? O pessoal que está entrando agora, já está prontinho o modelo de vocês? Tá, você fala na estrutura para a associação ou enquanto administradora? Para a associação. Tá, a gente já tem quase 40 associações sendo administradas e a gente percebe a particularidade de cada uma. Tá, então, a entrega da RX, né, é algo já definido, um copia e cola. Eu preciso entender a realidade da associação, a realidade desse grupo, eu preciso entender os interesses dos dirigentes desse grupo para a gente formatar esse serviço aí e definir como que isso vai ser prestado. Tá, então, é algo bem responsivo mesmo. A gente se adequa mesmo à operação ali, entendendo a responsabilidade que eu mencionei, orientando a melhor maneira possível. Mas sim, estamos com várias associações aí já rodando, é lógico que a gente consegue auxiliar sim nessa migração e com essa estrutura já melhor formatada. Vamos lá. Minha associação tem processos definidos da parte administrativa. Vocês vão absorver também esses funcionários dessas associações? Como é que funciona? É possível. É possível? É possível, sim. Inclusive, a gente já percebeu isso na prática. Tem alguns parceiros desses grupos que hoje trabalham diretamente na RX. Mas isso é mais uma questão dessa pessoa, desse profissional, do que nossa. Tá? A gente tem que entender que hoje a RX atende associações em diferentes estados. Então vai ficar difícil absorver um analista, um operador que está em outra região. Ele vai vir para dentro dessa nossa estrutura. Vocês estão localizados hoje em Goiânia, Goiás, e é uma geração de emprego que tem cada proteção veicular. Exatamente. Então cada cidade ela gera empregos ali dentro. Então é possível vocês absorverem alguns setores lá, ou todos, não sei. Se tiver amarrado o processo, lógico. Exato. Deixa eu aproveitar essa sua questão para trazer um ponto muito, muito interessante. O que a gente percebe? Existe muito essa dor, né? Esse apego com essa estrutura ali, com as pessoas. Isso é louvável, tá? Eu inclusive, reconheço e sou fã de quem tem esse sentimento, né? Que geralmente tem uns e tem, tá? Tem gente que não tem essa preocupação, vai reduzir custo, beleza, vamos mandar todo mundo embora, e você percebe que não tem dor nisso, não. Mas graças a Deus a maioria das pessoas tem esse sentimento. Mas deixa eu te acalmar. Se a gente está falando que a administradora vai puxar toda essa operação administrativa, né, a gestão disso, relacionamento com associado, gestão de folha, de processos, de pessoas, tudo mais, vai sobrar um tempo melhor para o focar naquilo que é mais importante, na expansão da base, no crescimento, na equipe dele, nos consultores que estão ali vendendo. Então vamos lá, se a gente tem um entendimento de que mas eu tenho ali 15 colaboradores no administrativo, vou fechar com a administradora, vou ter que mandar esses 15 embora, tá? Uma vez que você faz isso e foca no seu comercial, quantos mais você vai contratar na parte comercial, na operação de expansão da sua associação? Então a gente está falando não de abrir mão da oportunidade de um pai de família, mas de gerar oportunidades ainda maiores. A gente sabe dos ganhos nessa parte e tudo mais. Tá, e outro ponto. Se eu estou absorvendo mais associações dentro do grupo, se mais gente está fechando com a RX, eu também vou precisar de contratar mais pessoas. Então, uma pessoa está saindo de dentro da sua estrutura, mas outras pessoas estão entrando dentro da estrutura administrativa, que também é sua. Eu não quero que o parceiro nosso da RX tenha o sentimento de que estou terceirizando esse serviço. Uma vez que ele entende o que a gente está entregando, que é o compartilhamento dessa estrutura, ele vai perceber que a RX é dele também. Então, esse sentimento de empregar pessoas, ele continua. O diretor não vai precisar abrir mão disso. E é gostoso você saber que está dando oportunidade para outras pessoas. Essa oportunidade você vai continuar oferecendo. Boa. Só que agora dentro de uma mesma estrutura na qual você participa. Ela é sua também. Boa. Tem mais uma aqui, viu? Tem mais uma para a gente já ir para o finalzinho do bloco. O que esperar de uma administradora na hora da contratação? Tá, gestão de processos, gestão de pessoas. É lógico que tem vários outros pontos importantes aí para se observar, mas esses dois aí definem muito, tá? De como que essa administradora aí vai conseguir te atender.
E aí, se a gente pegar a RX, você vai ver que nós nos tornamos muito bons em gestão de processo. Tanto que temos a certificação ISO 9001 que prova isso. Tem gente que brinca, mas a certificação não diz nada. Pede para essa pessoa buscar uma certificação dessa que ele vai entender a complexidade que se é. Tá? Para ter uma certificação dessa, realmente o que você se propõe no processo tem que ser entregue. Então a gente tem lá. Mas aí é importante eu te dizer que nós nos tornamos melhores ainda em gestão de pessoas. A certificação, inclusive, que mais me agrada hoje é a da GPTW. Nós somos uma das melhores empresas para se trabalhar. Essa certificação aí nos trouxe, inclusive, um primeiro lugar no Centro-Oeste. Entre todas as certificadas GPTW, a RX ficou em primeiro lugar no Centro-Oeste em 2023 e novamente agora em 2024. Em 2023 já foi feito o ranqueamento nacional. A RX, dentre 6.286, 89 empresas participantes aí, dentro desse mesmo patamar que a RX, nós ficamos em quarto lugar. Mais de 6.000 empresas certificadas pela GPTW, participando do ranqueamento, e a RX ficou em quarto lugar. Isso é uma prova de que a nossa equipe está engajada. Porque eu posso ser sincero contigo, a RX está longe ainda de entregar o que realmente a gente quer entregar para os nossos colaboradores. Nós podemos ser muito melhor ainda, principalmente com a participação de mais associações. Mas os nossos colaboradores já estão bastante engajados, eles já percebem isso. Se você observar a nossa estrutura, você vai ver que realmente a gente tem um cuidado com a nossa equipe. Planos de salário, planos de carreira, a estrutura ergonômica. Hoje nós temos acompanhamento médico, plano de saúde, tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento fisioterapêutico. Eu vi lá. A turma nossa tem massagem, rapaz. Toda semana tem massagem para a nossa equipe. Meu amigo. Área de descompressão. Então a gente tem uma estrutura realmente voltada para poder provocar um ambiente interessante para o nosso colaborador. Porque eu entendo o seguinte: se o nosso colaborador está satisfeito, ele vai se engajar na satisfação também dos nossos clientes, dos nossos associados. E isso é importante. Então, observe isso na sua administradora. E outro ponto, lembrei, experiência. Tá? A RX já está 6 anos de mercado. Já está aí no mercado, então eu já consigo te mostrar na prática o que a gente está te oferecendo. Não criei algo agora para poder falar, deixa eu ver se eu consigo fazer. Não, eu consigo te mostrar já. Ó, aqui o que me dá prazer em trabalhar no que eu faço, em trazer essa informação, trabalhar com rastreio. A gente sabe que a dificuldade para quem hoje trabalha com rastreamento, ela está bem grande, porque as proteções veiculares ela vem engolindo o mercado e a gente não tem como competir. E depois da resposta que a gente deu aqui para o Marinho aqui, Júnior, ele já respondeu aqui, ó. Você não tem ideia como fiquei feliz agora. Que bom. Então, o que a gente se propõe a fazer. Isso é que é gratificante. Então a gente está aqui para mostrar a vocês que vocês têm uma possibilidade de fazer um negócio diferenciado, de fazer acontecer hoje. Quem é do rastreio, como regulamentou agora, você pode correr atrás e querer montar também ali, como você pode montar uma seguradora, você também vai poder montar uma proteção mais regularizada, vai ter custo, lógico, não é simples de montar, mas aí a RX está aqui para ajudar vocês, todos os nossos seguidores. Lembrando que quem seguiu até o final do vídeo vai ter aí a consultoria, está liberado um sorteio para 10 consultorias, me chama no meu Instagram, que eu já vou passando para os meninos aqui, eles vão atender vocês. Não tem tempo da consultoria, não vai ser 1 hora, 2 horas, vai ser o tempo necessário para você poder entender e tirar suas dúvidas e entrar nesse mercado aí, fazer acontecer. Você que já é presidente de associação e quer se adaptar à nova regularização que está vindo agora pela frente, esperando agora só o presidente assinar aí para poder bater em cima. Mesmo se o presidente não assinar, é bom fazer parte de uma administradora, é bom fazer parte de um grupo que vai ter voz e vez também no mercado. Não é isso? Exatamente. Me permite fazer uma colocação e aproveitando também um convite, né? Se você é dirigente de uma associação grande e tem condições de montar a sua seguradora, vem falar conosco, vem falar com a RX, porque você vai perceber que você consegue fazer as duas coisas. Uma não substitui a outra. Se você é dirigente de uma associação grande e tem condição de montar a sua administradora, vem conversar conosco também. Você vai perceber que se a gente fizer isso junto, você vai reduzir bastante seu custo, seu tempo e vai ter já uma eficiência já experimentada. Vem falar com a RX. Se você é dirigente de uma associação pequena
e acha que vai sair do mercado, que vai ter que entregar a sua base para alguém, vem falar com a RX. Eu vou te mostrar que não precisa fazer isso. Tá? Então a gente tem oportunidade para todo mundo e a gente consegue sanar as dúvidas de toda a equipe aí, de todo o pessoal. Tá? Boa. Procura a RX. Bacana, hein, gente? Então, ó, a oportunidade tá aí. Quero agradecer aqui mais uma vez ao meu amigo C. Leones. Você tem? Pegou o nome. Peguei já o nome, pô. Rapaz, não tá vindo nem com sotaque mais, não, né? Não tá vindo mais não. Agora tem que pegar o sotaque daqui. Tô com comedor de piqui daquele jeito, viu? Ixi, Maria, piqui é bom demais. Aí a gente tá aqui, gente, mais um podcast do VRCast. Deixa eu agradecer aqui, então. Mais uma vez agradecer a você, nosso seguidor que tá acompanhando todas as nossas informações, trazendo mais novidades. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui com uma fera dessa, uma novidade dessa do mercado. Hoje à noite ainda, para quem já assistiu, vai pegar lá no nosso Instagram. Vamos ter também hoje uma live com o Calbi, hoje falando sobre essa regulamentação. Vai estar cheio no nosso Instagram, Viver de Rastreamento. Passa o teu Instagram também. Celiones Gouveia BR. Celiones Gouveia BR. A RX Administradora. Dá uma seguida lá, gente. E mais uma vez, obrigado pela audiência. Cuida, bebê! É isso aí, pessoal. Obrigado, meu amigo. Tamo junto.